um ponto que Cássio acabou de falar, que a gente debateu no Telecast ontem, tá? O torcedor do esporte, ou mais do que o torcedor, o futebol do esporte, a comissão técnica, os jogadores, houve uma estratégia até aqui de não considerar os jogos a menos. E agora é o jogo a menos. Ontem a gente teve até uma divergência. Eu sei que é um debate muito chato, porque enquanto torcedor a gente não gosta de considerar. A gente tem o maior cuidado para considerar esses 3 pontos. São 3 pontos que não são ganhos. O Operário está aí ainda, somando seus pontos, né? Tendo alguma esperança distante, muito distante de acesso, mas sobretudo fazendo seus pontos também para não correr risco de queda. Como o esporte deve trabalhar isso? Porque eu continuo nessa dúvida. Aí a gente fala, o América preocupa. Não, mas se tiver os 3 pontos, não preocupa tanto. Como o esporte encara o Mirassol considerando? Eu consideraria que o esporte tem 28 jogos e vai aparecer jogo extra. Então o América preocupa, que é o contrário do que você falou agora. Não, eu estou falando que tem 49. Não, Fred. Você tem que escolher. Porra, tu é foda de vez em quando, meu irmão. Não, mas porque não vou nem interromper. Foi justamente essa sua contradição. Foi a sua fala que me fez trazer a pergunta. Porque ontem você disse para não considerar. Quando eu falo que o América aproximou. Eu vou falar mais uma vez. Agora você está falando dentro do esporte. Há 5 minutos atrás eu falei, eu estava respondendo ao que o torcedor colocou na tela. Agora eu estou falando dentro do esporte, não é a torcida, dentro do esporte. E a minha frase ainda foi essa. Eu, dentro do esporte, não consideraria. São coisas diferentes. É o que você sempre fala. Você, naquele pênalti, não é o que eu acho o torcedor, mas dentro do futebol a galera é assim. Não foi o que você disse naquele dia do pênalti, da cobrança de pênalti? Ok, então você acha... Claro. Dentro do esporte, comissão técnica, clube, eu não consideraria esse jogo. Continua jogando o campeonato com 46 e na hora que esse jogo aparecer, vai estar todo mundo de folga e vai ter... Aí a minha pergunta é a seguinte. Se o esporte só se considera com 46, ele não é obrigado a ganhar do Mirassol, não, fora de casa? Não, ele é obrigado a empatar. Se ele empatar, ele já fica dentro da zona dentro do G4. O América não pode se atrapalhar. Porque o América não passa pelo desempate. O América não passa. O Sport joga pelo empate para ficar dentro do G4. Então a sua missão é essa, ir sobrevivendo no G4 sem o jogo. E sobrevivendo dentro do G4 sem o jogo. E é o que a gente falou, Fred, que era aquela conta assim, quem está olhando para o esporte tem que colocar 3 e o esporte não pode colocar dessa maneira. E aquele cenário que eu tinha dito. Eu não sou esporte hipotético. O esporte tem que tentar, antes do jogo do Operário, estar no G4. Para quando tiver o jogo do Operário, pronto, aí, tem um bônus. Você quer aumentar a margem agora? Aí você tem o jogo contra o Operário. Porque nessa matemática, eu acho que é a matemática segura. Se não for, aí já pode ser aquele jogo pressão. Mesmo ainda o esporte considerado um favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas um favorito para ter esse confronto contra o Operário. Eu acho que é por aí, Cauê. É por aí, Fred. Precisa justamente gostei da visão de Cássio Minhoca. Ter essa gordura mínima, nem que seja se pudesse existir, meio ponto, para você não jogar toda uma pressão nesse jogo com o Operário e não ficar desesperado, como em algum momento já houve recente, naquele momento ali de Guto, da própria diretoria do esporte se colocar opa, CBF, a gente quer o jogo. Inclusive, naquele momento, teve um momento que saiu do controle. Teve um momento que o esporte não estava entrando no G4 com os 2 jogos. Foi. Então, não, tem 2 jogos. E daqui a pouco a galera fez a conta e só, nem com os 2 jogos entra. Nem com os 2 jogos. Então, você se mantendo dentro do G4, amigo, esse jogo bônus pode ir para a última rodada. Zero problema. A questão é se você não conseguir se manter e ver essa aproximação dos adversários se transformar em ultrapassagem. Aí começa a virar um jogo que você vai começar a olhar, sobretudo pela ótica do torcedor, de que, opa, meu amiguinho, bote logo aí segunda-feira, bote logo terça-feira, bote logo quarta-feira pra gente resolver isso, pra gente saber a verdade de quantos pontos a gente tem. Tá chegando a hora que tá precisando jogar. Não só o esporte, mas esporte, Goiás. Tá necessário, né? Porque é muito complicado, né, Minhoca? Vai no final do campeonato já. Deixar pra 5 jogos, eu acho que distorce muito, né? Sim. É injusto com o esporte, mas é injusto também com quem com tá todo mundo. Com todo mundo, né? Porque você não estabelece, pelo menos,
Para uma possibilidade de quando vai ser esse jogo. A gente não sabe se o Sport vai ter 3 jogos seguidos em casa. A gente não sabe se o Sport vai ter, numa sequência, 4 em casa e 1 fora, por exemplo. Porque esse jogo pode ser alocado em qualquer contexto. A gente sabe que o Sport vai ter mais jogos em casa do que fora. Isso vai para planejamento para, por exemplo, limpar cartão, pô. Exatamente. Exatamente. Porque hoje, ó, vamos levar assim, uma hipótese. Se o Sport tivesse esses 3 pontos aí, 49, e ocasionalmente perdesse, até pelo cenário de ter 3 pontos a mais que o Mirassol, perdesse o jogo, ficaria Sport e Mirassol com 49. E o Curitiba e o Avaí não ganhasse. Morto, acabou-se para os dois. Mas enquanto não tiver esse jogo, a turma acredita. A turma acredita. Porque tem vaga. Enquanto tem vaga, a turma não larga. É isso. Eu acho que tem essa. O melhor exemplo, para mim, continua sendo o exemplo do programa passado que Minhoca trouxe aqui. O Sport nunca contar e os demais sempre contar. Eu só abro uma exceção, sabe, Minhoca? Se o Sport sair do G4, vamos supor, perde o Mirassol, sai do G4. Sim. Não pode entrar em parafuso contra o Ceará. Não pode aí achar é o interno, que aí é o interno, aí é a visão interna do grupo. Calma. Isso. A gente não tá no G4, mas a gente ainda só depende da gente. Nós ainda somos um time com pontuação de G4. Que pode ter o cenário aí, Mirassol 49, Vila Nova 48, América 47, Sport em sexto, com 46. Aí tem que dizer, ó, calma, a gente é terceiro se ganhar o jogo do Operário. A gente é terceiro. Então o Sport tem que saber quando usar internamente. Eu acho que enquanto tiver no G4, o discurso é nunca usar. Saiu do G4, tem que entender. Para não inflamar uma crise que na prática não existe, né? Essa é a grande vantagem do Sport perante aos demais. Ter um jogo em casa, ter um jogo a mais, uma reta final que vai proporcionar... Acho que vai ficar o quê? É 6-3, para o Sport depois desse jogo? 6 em casa? Vai ficar 6-4, né? 6-4. 6-5, né? Tá 6-5. Ah, pronto. Pois é, então assim, é um fator que eu vejo que... É um ótimo fator. Porque a depender, porque também tem que ver, Fred, assim, se esse jogo a menos, por exemplo, um empate recoloca no G4, porque, por exemplo, digamos que o Vila Nova não ganhe na Nesse rodada. caso, por exemplo, não recolocaria, né? Se empatar com o Mirassol? Não, Cássio. Não. Perder do Mirassol, Vila Nova ganhar, América ganhar... Mas eu estou dizendo assim, se por acaso a rodada também ajudar, se o Sport tropeça e, digamos, o Ceará ganha, o Vila Nova empata, o América Mineiro empata, e aí, por exemplo, pronto, a gente tem até uma segurança de um empate contra o Operário, dá para entrar de novo no G4. Estou falando assim, não vai ser aquele jogo de total desespero. Né? É aquele mínimo. O mínimo você entra, né, Minhoca? O mínimo você entra. Exato. Assim, é só não perder o jogo dentro de casa. Mas, assim, tem que ter uma margem para não se desesperar por completo. Dá para jogar o jogo, tentar buscar a vitória e, obviamente, sem nenhum tipo de atropelo. O site da UFMG, obviamente, não atualizou os seus números com os jogos dessa noite. Tá? Sem contar esses 3 pontinhos aí do América, a UFMG coloca os 63 pontos, Minhoca, com 97,2%. Uma diferença muito grande para 62, que tem 91,4%. Então, o número de 63 segue sendo ainda o principal balizador. Lembrando que 64, 65 já é acima de 99%. É 99,2%, 99,8%, né? Então. Só explicando, Fred, quando chega nessa Cássio, reta põe final... no silencioso porque teu teclado é muito barulhento. Eu achei que estava, na verdade, foi bom. Quando chega na reta final, já dá para começar a abraçar os 90%. Porque quanto mais distante, mais difícil de você acabar acertando, porque tem muitas mudanças ao longo do campeonato. É reta final, 10 jogos. 90% já é uma margem considerada mais conviável. Então, 62, 63 ali já começa a ser uma pontuação considerada mais segura.